Fala, 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 meus queridos. Eita, menino, tá pegando fogo e vamos começar mais um programa e daqui a 30 segundos eu venho trazendo as informações para você. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Com essa tecnologia, é possível criar um alerta para que a polícia possa trabalhar para localizar o aparelho e devolver nas suas mãos. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Para descobrir o e-mail do seu aparelho, basta teclar * Jogo da Velha 06 Jogo da Velha. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Lembre-se de que é preciso registrar um boletim de ocorrência em até 72 horas após perda, roubo ou furto do seu aparelho e incluir esse mesmo BO entre as informações no site. Somente dessa forma o alerta será confirmado. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Meus queridos, um resumo resumido, olha, resumo resumido, pois é, um resumo resumido do que aconteceu no mundo político da semana, nós vamos trazer para vocês agora. Hoje é meu aniversário, então se é meu aniversário eu vou me dar o direito de trabalhar pouco, né? Comemorar. Aliás, se você quiser me dar presente, eu estou aberto a receber, tá? Mas deixando as brincadeiras de lado, vamos aqui. A gente começa hoje trazendo notícias do Estado. Ciro Gomes, o ex do ex, né? Ciro Gomes, está mais do que nunca nos braços, beijo, juras de amor eterno, com o grupo bolsonarista aqui no estado do Ceará. Tem quem diga, e tem quem está cantando a bola, que o Ciro vai ser o candidato ao governo por esse bloco. É um nome forte. Aliás, fortíssimo. Daí até o desenrolar da coisa, ninguém sabe. Mas André Fernandes já disse que o homem é muito inteligente, né? Quer dizer, o Ciro diz que aqui são opiniões diferentes, mas é para a gente ressuscitar o estado do Ceará, aquela coisa, lembra? Homem, não brigue com um coleguinha por causa de política. O discurso do político é aquele que lhe convém naquele instante, tá certo? Então vamos nós. Bom, toda semana está se reunindo com o grupo, tem o Roberto Cláudio, tem o Carmélio Neto, o Roberto Cláudio já dá a base dele, mas vamos lá, Carmélio Neto, Alcides Fernandes, André Fernandes e tantos outros, sabe? Ô Ciro, como tu é inteligente, oi Ciro, como tu és capacitado, e Ciro disse, esse pessoal aqui é bom, ai, que uma política linda. Bom, mas como nem tudo é flores, ou como nem todas as coisas são flores, acontece que entra no caminho do Ciro, nessa história, o seu irmão Cid Gomes. O hoje senador. E Cid dá uma entrevista essa semana, na rádio de propriedade dele, lá em Sobral, falando sobre a sucessão. E ele reafirma apoio inconteste ao governador Elmano de Freitas à sua reeleição. E lá, Cid diz mais, que não consegue tragar, não consegue engolir, quer dizer, eu tenho nojo, tá, de onde Ciro, com quem Ciro está se abraçando. Confere aí no vídeo. E eu, sinceramente, não me enxergo ao lado de, como é que são o nome das figuras aí? André Fernandes, Capitão Wagner, Reginauro, não sei o que, Carmelo Neto, me perdoe, né? Me perdoe, eu não consigo me enxergar ao lado dessas pessoas, certo? Pois é, depois dessa, quer dizer, embola um pouco a questão da candidatura do Ciro, mas mesmo assim, eu ainda acredito que ele, continuando sendo paparicado como ele está pelos bolsonaristas, que ele não é mais o que ele era, mudou, ele continua sendo paparicado pelos bolsonaristas. E nos próximos dias deve sair uma pesquisa. E se ele sair bem na fita, eu acho sim que ele pode ser candidato. Bom,
Agora, o que é que vai acontecer? Os deuses da política vão dizer para nós. Agora, quem se reou nessa entrevista do Cid, se fala muito tempo, então, acaba dando entrevista na rádio dele, com o locutor dele, vai até... Então, resultado. Agora, quem deu ruim, para quem deu ruim nessa entrevista, foi para o vereador Marlos Sobreira. Marlos é irmão do deputado Marcos Sobreira. Para vocês entenderem a história, ele foi eleito vereador e ele pertencia ao grupo do Ivo Gomes, ex-prefeito de Sobral, que é irmão do Cid Gomes. Mas foi ligeirinho que o homem, pulou para o lado do prefeito, porque o Ivo perdeu a eleição. Quem ganhou a eleição lá em Sobral foi o Oscar Rodrigues, né? Bolsonarista, direita. E aí Marlos Sobreira disse, não, meu filho, para o lado do Oscar. Na entrevista de ontem, vou dar uma cutucadinha aqui nos olhos, sem problema, tudo é normal, tá? Na entrevista de ontem, o Cid desdenhou, essa é a palavra correta, desdenhou do Marlos Sobreira. Ele fala assim, ó, como é o nome desse aí mesmo, esse rapaz aí, tá? Sabe, quer dizer... Escuta a entrevista, veja a entrevista. Vai dizer que eu tenho relação próxima com o nome dele, o irmão do... O Marlos Sobreira. O Marlos Sobreira. Eu até procurei me aproximar ao longo desses dias. Eu tenho uma relação muito próxima do pai dele, né, e procuro manter uma relação de proximidade com o Marcos, que é deputado estadual, que é do nosso partido. Mas, enfim, vai dizer que ele era uma pessoa que eu tinha intimidade? Claro que não. Então, assim, para mim me decepcionaria muito um amigo, né, que eu tinha abandonar. Mas uma pessoa que eu não compreendo assim, acaba quer sobreviver, né, quer sobreviver. Tem gente que está na política e quer estar na política a qualquer custo, né, quer estar no poder a qualquer custo. Eu compreendo isso, compreendo perfeitamente. Beleza. Decepcionei com a outra, né? A outra você não quer dizer não. Pois bem, Cid disse, o pai dele é fiel, né? Vocês entenderam, né? O pai dele é fiel, eu tenho uma amizade com o irmão dele, não disse que o irmão dele é fiel, porque todo mundo sabe o histórico do irmão dele no Iguatu, como é que funciona, cada eleição vem, pau, né? Aí vai. Mas esse aparece bem, tá? Sabe assim, eu acho que ele humilhou. Acabou com o vereador Marlos Sobreira. Ok? Ok. A entrevista do Cid tem muito assunto para ser explorado. Descendo para a nossa região, hoje eu não vou a Copiar, hoje eu não vou a Jucás, hoje eu não vou a Quixelô, hoje vai ser bem resumido aqui o nosso programa. Descendo para a nossa região, eu vou até Icó, porque situação ruim, politicamente falando, ficou a ex-prefeita do Icó, a Laís Nunes. Por que a situação dela ficou ruim? Hoje eu estou aqui. Ficou ruim porque Zé Guimarães, do PT, é quem chamou ela para ser deputada federal. E ele certo que sairia candidato a senador pelo PT. E pegou algumas pessoas aliadas dele, né, que ele botou debaixo da asa, inclusive a Laís, e negociou alguns colégios eleitorais. Aliás, negociou não, passou alguns colégios eleitorais, sabe? Por exemplo, cidade tal, o prefeito vota comigo, pronto, vai votar aqui, vai ser com Laís. Cidade tal, o vice-prefeito vota comigo, vai votar, sabe? É assim que funciona. Passou esse pessoal. Acontece que com o andar da carruagem, como o trem está andando, como as coisas estão acontecendo, Guimarães não vai ser candidato ao Senado. Uma vaga é do Júnior Mano, principalmente, porque Júnior Mano é apadrinhado de Cid Gomes, tá? Principalmente o Cid Gomes tendo coragem de peitar o seu irmão Ciro e ficando com o Mano. Então ele tem moral demais para dizer, não, a vaga é minha e o meu candidato é Júnior Mano. Então uma vaga, são duas vagas. A outra vaga fica para uma briga entre Chiquinho Feitosa, Eudício Oliveira, tem outros nomes aí, muitos outros nomes tal, e o Guimarães. Acontece que, quando você joga uma pesquisa que saiu essa semana, inclusive, a pesquisa Paraná, o deputado federal, pré-candidato Guimarães, performou horrível na pesquisa. Horrível. Aí tem duas coisas. Nem o grupo vai querer lançar um candidato praticamente derrotado, e ele próprio vai repensar. Pô,
eu tenho um cargo de deputado federal garantido. Eu vou deixar isso para ir para um Senado numa situação dessa que eu vou perder? O que acontece? Aí ele desiste, deve desistir a qualquer instante, de ser candidato a deputado federal, aliás, a senador, e voltar para ser deputado federal. E aí, os padrinhos políticos, as alas políticas que ele deu para fulano, e Laís, vai voltar para ele. Ah, mas não volta tudo? Não, sim, não volta tudo, mas enfraquece. E aí, quer dizer, politicamente, em termos de Estado, quem é Laís? Laís é ex-prefeita do Icó e é conhecida ali no Icó e aqui na nossa região. Talvez tenha trunfo suficiente, bagagem suficiente para ser eleita deputada estadual. Deputado federal, aí é outra história. Por quê? Porque o PT também vai fazer 3, no máximo, aliás, 2, no máximo 3 deputados federais. Entenderam a jogada? Então, assim, ela está muito ruim politicamente falando, né? A sua posição politicamente falando, nesse quesito da sua candidatura a deputada federal, eu ousaria apostar e dizer que essa candidatura da Laís não vai mais sair. Aguardem e com o tempo vocês vão dizer se nós temos base naquilo que nós estamos traçando. Bom, descendo para Iguatu, para a gente ser bem tranquilo, rápido e resumirmos aqui o que nós estamos puxando para o nosso município, dizer o seguinte, o assunto da semana, precatório de 39 milhões resolvido. Yes! Uhul! Yes! Uhul! Ah, resolvido. O prefeito Roberto Filho conseguiu descobrir, depois de 4 meses e 20 dias do seu governo, que a saída era um acordo. A saída era fazer um acordo com a família. Nós aqui do Sem Minhas Verdades, principalmente o Luiz Sucupira, que faz o programa Baião de 2, de segunda a sexta, neste quadro, neste programa, neste canal, cantou desde o início que a saída era um acordo. A prefeitura relutou, a prefeitura brigou, a prefeitura contestou, a prefeitura fez o diabo e finou fazendo um acordo. Mas pagaram, ajustaram, de acordo com a reunião de conciliação, a audiência de conciliação da Justiça, que vai ser pago 20 milhões de reais ao seu Cláudio Lima Verde. 20 milhões de reais, uma parte recebida agora, uma outra parte parcelada, mas o importante é que foi feito o acordo. E palmas para, Baião, ei, palmas tu, Sucupira, o bicho aparece mesmo na hora. Palmas para o Baião, palmas para o Sucupira que cantou a bola e que aconteceu exatamente o que ele fez. Agora, nos resta torcer que daqui para frente, Roberto Filho assuma a prefeitura de Iguatu e passe a fazer gestão, porque até agora a sua gestão está deixando muito, mas muito a desejar. E o segundo assunto, a respeito da política de Iguatu, é que chegou na última sexta-feira, foi revelado, foi mostrado na última sexta-feira, um posicionamento da Polícia Federal a respeito da AIGE, né? AIJE como queiram, sobre a questão do processo de julgamento da eleição 2024. Vou repetir para todo mundo lembrar. Todo mundo sabe que tem 2 ações correndo na Justiça. Uma, a coligação do Hilo Neto entrou contra o Roberto e outra, o Roberto entrou contra o Hilo Neto. É a primeira vez que eu vejo o vencedor entrar contra o perdedor. Mas tudo bem, faz parte e aí não é nós que vamos julgar. Bom, o que veio essa semana da Polícia Federal deixou o Roberto em maus lençóis. Maus lençóis. Eu vou, inclusive, mostrar para vocês aí, tá? Aí, o que foi recomendado. A polícia diz que tem indícios suficientes para mostrar, a delegada diz, né, que tem indícios suficientes para mostrar que houve favorecimento eleitoral, favorecendo ao Roberto, e tem também outros crimes lá colocados, de acordo com os 2 artigos que estão aí destacados para vocês. Então, o processo avança, lento como é a justiça, minucioso com os detalhes que tem nesse processo. Mas quando a decisão sair de Iguatu, de acordo com o que está sendo levantado, de acordo com o que está sendo colocado, quando a decisão sair da 13ª zona do juiz de Iguatu, pela minha experiência, pela minha visão, vai ser muito difícil ter uma virada de mesa nas instâncias superiores.
E eu continuo achando que, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho acompanhado, a probabilidade de ter a eleição suplementar é muito grande. É muito grande. Tá? Quando? Eu já não sei. Mas que tem a probabilidade de ter a eleição suplementar é muito grande, até porque a Justiça Eleitoral está marcando a todo dia eleição suplementar. A todo dia caçando pessoas, principalmente aqueles políticos que têm, de uma maneira direta ou indireta, envolvimento da sua eleição com a questão do tráfico, com a questão do crime organizado, que é uma das peças que está dentro do processo aqui do município de Iguatu. Inclusive, está sendo ágil, rápido a justiça. Essa semana saiu a decisão do TRE, já marcando para a cidade de Senador Sá, eleição para o dia 6 de julho. Passa nesse próximo mês de julho, dia 6 de julho. Ou seja, marcou a eleição para daqui a 45 dias. Então, quer dizer, vamos aguardar o que vai acontecer no Iguatu, mas, repito, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho acompanhado nos processos, pelo que eu tenho perguntado a juristas, a advogados bons, a probabilidade de acontecer essa suplementar no município de Iguatu é muito grande. Meus queridos, é o que eu tinha para essa semana. Obrigado por vocês nos acompanharem. Obrigado pela fidelidade. Tá? Compartilhe o nosso canal, se inscreva no nosso canal. Nós precisamos crescer um pouquinho mais. Precisar um pouquinho mais, mas eu quero crescer muito. Nos segue no nosso Instagram, Sem Meias Verdades. Lá quase todo dia tem notícia política. Aliás, todo dia tem notícias políticas mais diversas possíveis. Você seguindo, né, o Sem Meias Verdades de CE, você vai ser uma pessoa esclarecida e informada a respeito da política. A gente procura fazer com a maior lisura, com a maior transparência, com a maior independência possível. Tá? Curte, comenta, compartilha, indica para alguém. Nos ajude a crescer. É o que nós temos para essa semana. Fiz um programa muito sério, muito direitinho aqui, né? Muito na risa. Um abraço para você. Tchau, tchau.